A história da Segunda Guerra Mundial. Primeiro derramamento de sangue. Distribuição sinapse. A primavera e o início do verão de 1940 foram de meses movimentados na história da Segunda Guerra Mundial, que até então tinha visto os atos agressivos dos nazistas, seguidos por períodos de espera da parte da Grã-Bretanha e dos aliados. Mas em abril e maio, as tropas de Adolf Hitler entraram de assalto na Escandinávia, atravessando a Europa, empregando novas técnicas cada vez mais agressivas para invadir a Noruega e a Dinamarca, ao norte, e os Países Baixos e França, mais ao sul. Foi nesse ponto da guerra, 6 meses depois da invasão nazista à Polônia, que os soldados aliados finalmente foram enviados para a batalha. E enquanto a luta se tornava cada vez mais brutal, não havia indicação mais clara de que a guerra de mentira tinha chegado ao fim e que a Europa estava totalmente envolta em um conflito sangrento. Para os aliados, os horrores e sofrimentos desse período também seriam marcados por momentos de glória triunfante. Quando milhares de soldados aliados foram resgatados das praias de Dunkerque, no norte da França, enquanto os soldados nazistas se aproximavam com os aviões alemães da Luftwaffe de Goering por cima de suas cabeças, esse foi um dos momentos mais inspiradores de toda a guerra. Enquanto os exércitos de Hitler cruzavam o continente, esse evento extraordinário deu ao povo das nações ocupadas um fio de esperança. E para os britânicos, não poderia haver melhor injeção de moral. No início de maio, Winston Churchill chegou à liderança, dando a Adolf Hitler e seu Terceiro Reich um inimigo à altura que lutaria obstinadamente até o fim. Cada vestígio das pegadas de Hitler, cada mancha de seus dedos infectos e corrosivos serão limpos e removidos. E, se for preciso, serão explodidos da face da terra. Esse capítulo na contagem para a vitória vai explorar os eventos dramáticos que levaram à invasão nazista da França, enquanto a Europa era jogada em um redemoinho cada vez maior. Com imagens impressionantes da retirada de Dunkerque, você verá um dos maiores pontos de virada da Segunda Guerra Mundial, quando, pela primeira vez desde setembro de 1939, os planos de Adolf Hitler foram frustrados. A importância desse evento não pode ser subestimada, porque foi durante esse período que o espírito de Dunkerque foi forjado dentro do fogo do desespero. E esse espírito é que salvaria a Grã-Bretanha das garras geladas do Terceiro Reich e mudaria o curso da história. Os 2 anos antes de 1940 viram mudanças dramáticas no continente europeu, enquanto o líder da Alemanha nazista, Adolf Hitler, continuava a promover políticas agressivas. Em seu objetivo de expandir as fronteiras de seu país e criar um próspero Terceiro Reich, ele anexou a Áustria e invadiu os Sudetos na Tchecoslováquia em 1938. Apesar do primeiro-ministro britânico nesse momento, Neville Chamberlain, ter tentado promover a paz, colocando pressão sobre Praga para que abrisse concessões a Hitler, depois de conversar com o Führer na Alemanha, ficou bem claro que o líder nazista não era nada confiável. O Tratado de Munique foi assinado em 30 de setembro de 1938 entre Hitler, o premier francês Daladier, Chamberlain e Mussolini, com Hitler dando sua palavra de que seus planos de invasão parariam se ele pudesse manter as terras que ocupava no momento.
Chamberlain acreditou que isso acabaria com a ameaça de guerra. Mas, para desespero dos políticos aliados, Hitler renunciou ao tratado em 6 meses. E em março de 1939, os nazistas entraram na Tchecoslováquia. As 2 décadas de paz que o mundo tinha vivido desde o final da Primeira Guerra Mundial, em novembro de 1918, estavam chegando rapidamente ao fim. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia e ficou claro que a política de apaziguamento de Chamberlain havia falhado. A Grã-Bretanha e seus aliados não tiveram outra opção senão declarar guerra a Hitler 2 dias depois. E enquanto abrigos eram construídos, racionamentos eram propostos e crianças eram afastadas, o povo britânico se preparava para o pior. Mas apesar da preparação para o conflito, os primeiros 6 meses de guerra seriam relativamente tranquilos na frente interna. Mais adiante, no entanto, o equilíbrio do poder estava em perigo. O exército soviético, liderado por Joseph Stalin, concordou em um pacto com as forças nazistas, exigindo gananciosamente uma parte da Polônia, com terríveis consequências para o povo polonês, enquanto suas cidades e vilas eram atacadas, resultando em milhares de vítimas entre civis e também militares. Em novembro de 1939, os soviéticos atacaram de novo, dessa vez mirando a Finlândia. E apesar dos finlandeses lutarem bravamente e resistirem ao Exército Vermelho durante meses, em 1940 eles foram forçados a entregar terras e recursos preciosos a Stalin. Mas enquanto a Finlândia assinava um tratado de paz com a União Soviética, Chamberlain e o governo britânico ainda precisavam fazer algo para deter o avanço nazista, apesar de Winston Churchill, o primeiro lorde do almirantado, pedir ação imediata. Sua principal preocupação era a Noruega, e logo se provou que ele estava certo. Em abril de 1940, todos os olhos estavam fixos na Escandinávia, que era de grande valor estratégico tanto para as forças aliadas quanto para o eixo do mal de Hitler. O reino da Noruega foi especialmente importante para a máquina de guerra nazista, já que 90% do minério de ferro sueco era embarcado para a Alemanha através do porto norueguês de Narvik. Os portos do oeste do país também eram de grande valor para os nazistas, oferecendo o potencial de criação de bases estratégicas para lançamentos de ataques submarinos do Mar do Norte e do Atlântico. Esse ponto foi escolhido pelo chefe da marinha alemã, o grande almirante Raeder. Reconhecendo a importância da Noruega, ele foi a favor da ocupação do país logo depois da deflagração da guerra no outono de 1939. E na primavera, a Alemanha fez disso seu objetivo. Enquanto isso, na Grã-Bretanha, Chamberlain e o governo ainda estavam tentando impedir a guerra a qualquer custo. E Churchill ficou ainda mais frustrado por não haver tentativa de impedir que a Noruega caísse em mãos nazistas. Toda sugestão que Churchill fez de apoio aos vizinhos nórdicos da Grã-Bretanha foi vencida pelo gabinete de Chamberlain. E apesar dos motivos do primeiro-ministro serem compreensíveis, Hitler se tornava ainda mais perigoso. As cicatrizes deixadas pela Primeira Guerra Mundial ainda permaneciam na memória daqueles que governavam o Reino Unido. E a ideia de levar a nação a outra guerra sangrenta era um conceito impensável. Neville Chamberlain foi eleito primeiro-ministro em 1937, vencendo Churchill e suas preocupações com a subida de Hitler ao poder na Alemanha. Chamberlain era comprometido com a paz, seguindo uma política geral de pacificação com o Führer, apesar da beligerância crescente da Alemanha. Não era porque ele simpatizava com a Alemanha, longe disso. Em uma carta para sua irmã, ele escreveu: "De modo geral, odeio os alemães."
Mas ele tinha a preocupação de que seu país simplesmente não estivesse pronto para a guerra. Sozinha, a Grã-Bretanha não tinha infraestrutura industrial nem força financeira para vencer uma guerra com a Alemanha. E como os Estados Unidos, tradicionais aliados da Grã-Bretanha, presididos por Franklin Roosevelt, continuavam relutantes em se envolverem numa guerra europeia, simplesmente os fundos eram insuficientes para equilibrar as contas. Mas com a presença de submarinos no Atlântico se tornando mais ameaçadora, uma sensação de um presságio começou a surgir. Ficou claro que o governo britânico não poderia observar por muito mais tempo. A hora de agir havia chegado. Com o aumento da pressão, Chamberlain e o ministro do Exterior, Visconde Halifax, aprovaram um plano de ocupação do porto de Narvik e de controle da linha férrea para a Suécia. Mas a Noruega e a Suécia não podiam colaborar em um plano que pudesse levá-las à guerra com a Alemanha e com a União Soviética. Como alternativa, Churchill sugeriu a Operação Wilfred, um plano para minar as águas norueguesas e forçar a Alemanha a navegar em mar aberto, onde a Marinha Real a aguardava. Tropas aliadas poderiam então ser enviadas para ocupar a Noruega, mas o governo rejeitou várias vezes a ideia. As mãos de Churchill estavam atadas e ele não podia mais ficar sentado assistindo horrorizado aos acontecimentos. Enquanto isso, Hitler passou seu tempo sabiamente fazendo planos para dominar a Europa durante a Guerra de Mentira. Enquanto os aliados hesitavam, suas forças nazistas estavam prontas para o ataque. Em abril, navios de guerra, a força aérea e os exércitos estavam prontos para invadir não só a Noruega, mas também sua vizinha Dinamarca, que seria um posto valioso para operações. A precaução de Chamberlain deu ao líder nazista o espaço para respirar que ele precisava. E quando a Operação Wilfred foi finalmente aprovada e os britânicos começaram a minar águas norueguesas em 8 de abril, já era tarde demais. Com um total desprezo ao pacto de não agressão assinado com a neutra Dinamarca apenas um ano antes, às 4h15 da manhã de 9 de abril de 1940, as forças alemãs invadiram. Em 3 horas, depois de ameaças de bombardeio a Copenhague, o governo dinamarquês se rendeu. A ocupação foi tão repentina que a maioria dos dinamarqueses não fazia ideia de que seu país tinha sido invadido. Nesse meio tempo, o general de Hitler, Falkenhorst, com o 21º Corpo do Exército, estava a caminho de invadir a Noruega. A primeira força de invasão alemã, transportada por vários grupos de navios, planejava atacar 6 portos noruegueses simultaneamente, incluindo Oslo, Narvik e Trondheim. Enquanto navios da guarda costeira norueguesa eram torpedeados, forças aéreas alemãs desciam de paraquedas nas principais cidades, executando o primeiro ataque de paraquedistas da história. Em 24 horas, a maioria das cidades e vilas estrategicamente importantes da Noruega estavam nas mãos dos nazistas. Antes tarde do que nunca, a Marinha Real Britânica chegou para reagir às forças navais alemãs 2 dias depois do início da invasão. Mas seus esforços foram inúteis. Era tarde demais. Hitler era cada vez mais agressivo por toda a Europa. As tropas aliadas, vendo a derrota inevitável da Noruega, recuaram para lutar em outro lugar. E os noruegueses foram deixados sozinhos para lutar como pudessem. Em Londres, os nervos estavam à flor da pele depois do fracasso da expedição britânica na Noruega. Principalmente porque Winston Churchill havia previsto o desastre. Estava claro que a estratégia passiva foi cautelosa demais e era hora de Chamberlain sair. Em uma discussão na Câmara dos Comuns, um dos amigos mais próximos de Chamberlain recorreu à história e às palavras de Oliver Cromwell para expressar a visão do povo britânico. Vocês esperaram demais aqui e nada foi feito. Eu peço que saiam e nos deixem em paz. Em nome de Deus, vão.
Com honra e dignidade, Chamberlain aceitou seu destino e renunciou. Mas agora, um líder alternativo tinha que ser encontrado. Alguém que não tivesse medo de liderar a nação durante outra guerra mundial. O político conservador Anthony Eden era um possível candidato, mas com apenas 43 anos, ele foi considerado jovem demais. Outra opção era o Visconde Halifax, um político conservador mais velho, ministro do exterior e escolhido de Chamberlain como substituto. Mas a perspectiva de comandar uma coalizão em tempos de guerra não seduzia um Halifax já cansado do mundo. Por um processo de eliminação, o único candidato a primeiro-ministro possível era Winston Churchill, o primeiro lorde do almirantado, cuja reputação temível e análise correta do que Hitler faria levantou dramaticamente a moral britânica. Winston Churchill assumiu o cargo em 10 de maio de 1940 e formou rapidamente um novo governo de coalizão. Adolf Hitler sabia muito bem que Churchill seria um adversário mais forte que Chamberlain. A guerra de mentira deu vantagens a Hitler, sem dúvidas, e Churchill rapidamente trabalhou para atingir um equilíbrio. No entanto, ninguém, nem Churchill, poderia prever que o primeiro-ministro teria que agir tão rápido. Mas, por enquanto, Hitler trabalhava na invasão da França, uma nação que ele passou a odiar depois de suas experiências como soldado durante a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha sofreu uma derrota humilhante e foi forçada a se render ao exército francês em 1918. Depois do Tratado de Versalhes, os alemães perderam territórios, recursos valiosos e, o pior, sua dignidade. Adolf Hitler, um mero soldado de 20 e poucos anos, levado por um desejo de remediar as injustiças feitas à sua terra adotiva, estava determinado a ver a França se curvar ao poder do Terceiro Reich. A conquista da França seria a glória que coroaria a dominação nazista na Europa. As mentes militares mais brilhantes da Alemanha agora se reuniam para pensar um grande plano de ataque para a ocupação dos Países Baixos e do norte da França. O marechal de campo Erich von Manstein pensou uma elaborada operação nomeada Fall-Gelb, e que mais tarde seria chamada por Winston Churchill de técnica de corte de foice. Usando 3 grupos, A, B e C, os nazistas entrariam nos Países Baixos e na França, usando grande engenhosidade militar para partir a linha aliada em 2, encurralando as tropas inimigas nas praias francesas em Dunkerque. O grupo B seria liderado pelo marechal de campo Feder von Bock, e suas ordens eram de fingir um ataque na Bélgica e na Holanda neutras para levar o maior número possível de tropas aliadas para o norte. O grupo C tinha a tarefa de atacar a França ao longo da linha Maginot, mantendo também as tropas aliadas ocupadas. Enquanto isso, o grupo A faria o ataque principal, liderado pelo marechal de campo Gerd von Rundstedt, abrindo caminho para o avanço através da floresta de Ardennes, cruzando o rio Meuse e depois usando a Blitzkrieg para avançar pela França em direção ao Canal da Mancha, encurralando forças aliadas na Bélgica e nos campos de Flandres, onde tantos morreram durante a Primeira Guerra Mundial. Foi um plano engenhoso, apesar de arriscado. Mas Hitler tinha tanta confiança em seu sucesso que na noite anterior ao ataque ele disse à sua equipe: "Senhores, vocês estão prestes a testemunhar a vitória mais famosa da história." O ataque foi planejado para o mesmo dia em que Winston Churchill se tornou primeiro-ministro, 10 de maio, e os nazistas começaram seu avanço em direção à França. Logo depois das 4 da manhã, quando os primeiros ataques aconteceram, os países neutros da Holanda e da Bélgica precisavam desesperadamente de ajuda dos aliados.
A guerra de mentira estava realmente no fim. Os holandeses esperavam que, se uma invasão ocorresse, os nazistas deixariam intactas as principais cidades, que eram protegidas por áreas alagadas e fortalezas, e iriam para as partes mais ao sul do país e para a Bélgica. No entanto, Hermann Göring, o comandante da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, estava determinado a capturar aeroportos do oeste da Holanda, temendo que os britânicos pudessem assumir seu controle, criando uma base de onde a RAF poderia atacar sua nação. Consequentemente, Göring exigiu a completa conquista da Holanda. Apesar de ter uma artilharia fraca, contando apenas com morteiros e metralhadoras vindos da Primeira Guerra Mundial, os holandeses lutaram bravamente e com eficiência contra os tanques e armas modernos do exército alemão. Mas Hitler estava convicto de que toda resistência tinha que ser destruída. Quando suas divisões de tanques Panzer chegaram às portas de Rotterdam, a segunda maior cidade da Holanda, o país recebeu um ultimato. Se eles se rendessem, suas cidades seriam poupadas, senão seriam bombardeadas. O que viria depois do início das negociações entraria para a história como uma das maiores atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Nuvens de bombardeiros de Göring escureceram os céus por cima de Rotterdam. A investida de bombas destruiu o coração da cidade, deixando 80 mil pessoas sem lar e uma paisagem plana e desolada em seu rastro. Quase 1000 pessoas foram mortas e, com outras cidades ameaçadas pelo mesmo destino, a Holanda não teve escolha, senão a rendição. Em 14 de maio, a batalha pela Holanda estava terminada. E enquanto os nazistas tomavam aeroportos estratégicos, a rainha Wilhelmina, da Holanda, voava para Londres, onde continuaria a pedir apoio na luta contra Hitler. Hitler venceu a Holanda em apenas 4 dias, mas a batalha pela Bélgica seria mais complicada. O país era protegido pelo Forte Eben-Emael, uma enorme fortaleza que era impenetrável e considerada uma das mais modernas do mundo naquela época. Os alemães novamente recorreram a estratégias pouco convencionais para invadir o país, usando planadores para descarregar equipes de ataque. Em algumas horas, paraquedistas nazistas e divisões de tanques Panzer ocupavam a Bélgica. Como os comandantes nazistas esperavam, os vizinhos franceses, junto com os britânicos, estavam convencidos de que esse tinha sido o ataque principal e reagiram enviando a maior quantidade de tropas aliadas possível de encontro aos alemães. Forças francesas e britânicas começaram a se mover para fazer contato com o exército belga e criar uma linha de resistência do Canal da Mancha às fronteiras da Suíça. Mas mal sabiam eles que mais ao sul, uma massa das forças nazistas do Grupo A avançava pela floresta de Ardennes sem oposição e estavam prestes a atravessar as linhas aliadas. Em Londres, Winston Churchill e o governo assistiam aos eventos com preocupação cada vez maior. A Força Expedicionária Britânica, mais conhecida como BEF, estava na França desde a invasão alemã à Polônia em 1939. E depois de esperar pacientemente por toda a guerra de mentira no inverno congelante, enquanto construíam trincheiras, esses soldados agora eram chamados para fornecer o reforço vital para as tropas belgas e francesas. Quando a BEF chega aos milhares na Bélgica, recebe enormes boas-vindas. Mas enquanto a Holanda caía e as tropas nazistas atravessavam todas as linhas defensivas, Churchill podia ver a difícil luta que viria adiante para os soldados. Só que a situação era mais grave do que o primeiro-ministro britânico poderia imaginar.
O exército nazista, avançando em Ardennes, era composto de divisões lideradas por alguns dos maiores generais da Alemanha, principalmente Erwin Rommel e Heinz Guderian. Este último foi um dos primeiros a desenvolver e advogar os princípios da Blitzkrieg, que pode ser traduzida como ataque relâmpago. Essa técnica foi uma forma revolucionária de guerra, usando forças mecanizadas para atingir uma pequena parte do fronte inimigo antes de seguir adiante, sem se preocupar com os flancos. Guderian acreditava que o tanque era a arma decisiva na guerra e dizia que, se os tanques forem bem-sucedidos, a vitória virá a seguir. A estratégia de Guderian durante a invasão da França seria um grande sucesso, mas apesar das manobras impressionantes dos nazistas, os aliados ainda tinham muitas oportunidades valiosas de impedirem os alemães. Mas eles falharam na tentativa de aproveitar ao máximo as chances que tinham, deixando Hitler crescer, e suas tropas pareciam cada vez mais invencíveis com o passar dos dias. Enquanto os alemães seguiam seu caminho cruzando o território selvagem de Ardennes, estradas ruins atrasavam o progresso da vasta frota de veículos e tropas nazistas lutando para seguir até o rio Meuse. O Meuse era uma das maiores linhas defensivas que protegia a França de invasões, formando uma barreira natural entre a França, a Bélgica e a Holanda, fluindo por mais de 800 quilômetros. Era vital que essa linha fosse mantida a qualquer custo. Quando o progresso das tropas nazistas começou a ficar mais lento, o comandante francês Maurice Gamelin, agora ciente do avanço do Grupo A do exército, tinha a oportunidade perfeita de atacar pelo ar, mas preferiu não fazer isso. Gamelin não queria arriscar usar bombardeiros estratégicos, tão próximos da fronteira alemã, e então enviou divisões de reforço ao Meuse pelo meio comparativamente mais lento dos trens noturnos.